Olá a todos e todas! A primeira unidade do nosso curso, Memória, Sociedade e Formação, tem como objetivo desenvolver uma reflexão sobre a construção de um memorial sobre sua formação e aprofundar os conhecimentos sobre os conceitos de memória, sociedade, formação e a relação entre eles. Nesse sentido, a primeira reflexão que faremos nessa unidade é sobre a relação entre memória e sociedade. Como ressalta Michel Polack, a priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbach, nos anos 20 e 30, já havia sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações e mudanças constantes. Quais são, portanto, os elementos constitutivos da memória individual ou coletiva? Nós poderíamos elencar 3 elementos a partir das contribuições de Michel Polack: acontecimentos, personagens e lugares de memória. Em primeiro lugar, destacamos os acontecimentos vividos pessoalmente e os vividos por tabela, ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade a qual a pessoa se sente pertencer. Em segundo lugar, destacamos os personagens, realmente encontrados no decorrer da vida, e personagens frequentados por tabela, finalmente, por lugares particularmente ligados a uma lembrança, que pode ser uma lembrança pessoal, mas também podem não ter apoio no tempo cronológico. Se formos mais longe, podemos falar em acontecimentos, pessoas, personagens e lugares ocorridos em determinado tempo e espaço diferentes daquele vivido por uma pessoa ou um grupo social. Para Polack, por meio de um processo de socialização política e histórica, pode ocorrer um processo de projeção ou identificação com determinado passado, o que é possível falar em uma memória quase herdada. Como ressaltam Moraes e Tomasi, a memória pessoal é uma faceta de uma memória mais ampla, que envolve a própria sociedade, ou seja, toda sociedade tem uma memória e toda memória é individual e social ao mesmo tempo. A memória é também construída e reconstruída constantemente. Para Ecléa Bose, na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas repensar com imagens e ideias de hoje as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão agora à nossa disposição, no conjunto das representações que povoam nossa consciência atual. Nicolau Shevchenko chama a atenção para a delicada e complexa relação entre memória e esquecimento. Em síntese, a memória precisa do esquecimento e se constrói e reconstrói com a ajuda dele. O que seria de nós se não fôssemos capazes de esquecer? Pesquise na internet e leia o conto Funes o Memorioso, de José Luiz Borges. É uma leitura que nos remete a essa relação entre memória e esquecimento. Sendo assim, ao escrever seu memorial de formação, você estará construindo ou reconstruindo parte da sua vida e da sociedade em que você vive. Como ressalta Philippe Juttard, a memória se declina no presente e é um impulso de ação para o futuro. Outra discussão importante nessa unidade é a relação entre memória e formação. Entendemos por formação, em um sentido amplo, todo o processo que nos possibilita autonomia de pensamento e de ação. Para Moraes e Tomasi, um memorial sobre a formação, além de ser um exercício de revisitar o período de aprendizagem escolar, implica também
em passar em revista os momentos outros que foram importantes durante a sua trajetória intelectual e cultural, que está além do espaço escolar. Leia os textos sugeridos nesse tópico. Na discussão sobre memória e outras fontes, são apresentadas as várias formas de rememorar os fatos vividos. A fotografia, a música, os filmes, a literatura podem se tornar fontes importantes para a reconstrução da nossa memória, trazendo à tona lembranças muitas vezes esquecidas. Nesse tópico são sugeridos algumas atividades de estudo importantes para o aprofundamento dos conceitos estudados. Na seção Conhecendo mais sobre, são propostas atividades de leitura que devem ser feitas e incorporadas ao trabalho de construção do seu memorial. Nos vemos na próxima videoaula para tratar sobre relatos orais e escritos. Bom trabalho!